O pastor falou que pode até uma meia-noite, né, pastor? Louvado seja Deus. Amanhã não tem ninguém, amanhã vai trabalhar, vai ficar todo mundo tranquilo, sossegado. Então tem tempo para a gente falar de Jesus, né? Louvado seja Deus. Quero agradecer pela irmã, pela oportunidade de estar aqui hoje, o pastor. Trazer a bênção do nosso pastor também, o pastor Bantos. Uma bênção, liberou para nós estar aqui hoje, trazer uma mensagem para os irmãos. A honra e glória do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Peço que os irmãos abram a sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. Vou estar lendo 25, para a honra e glória do Senhor Jesus, nessa noite. E estava observando, irmão, cada vez mais as igrejas estão ficando vazias, as coisas não estão acontecendo, mas tudo isso é para que isso aconteça. Louvado seja Deus. Porque a palavra de Deus ela é bem certa, bem dita, irmão. Porque muitos esperarão nos últimos dias. Poucas pessoas, irmão, vai estar naquele dia, na grande volta do Senhor Jesus, irmão. Eu creio nessa palavra que Deus deixou, porque poucas pessoas vão estar de frente a frente com o Rei. Louvado seja Deus. Eu vindo de lá para cá e observando bares, lanchonetes lotados, e poucas pessoas na igreja não querem saber da palavra de Deus, não querem estar na presença de Deus, ter uma comunhão com Deus. As pessoas cada vez mais estão procurando as coisas terrenas, as coisas deste mundo, esquecendo das coisas celestiais. Tem como dar um pouquinho mais de conta agora, para honra e glória? Eu peguei uma gripe essa semana, louvado seja Deus, minha garganta não está bem, irmão. Mas Deus é aquele que nos traz para poder trazer as boas novas. E diz assim, irmão, nessa noite, pessoa, o círculo, as mulheres virtuosas, para a honra e glória do Senhor, e diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Era um homem abençoado, um homem que vivia sobre a mão de Deus, como diz a palavra aqui, está dizendo para conosco nessa noite. E foram ler a revelação pelo Espírito Santo, e ele não morreria antes de ter visto o Cristo, o Senhor. Ele tinha um anseio de ver o Mestre, ver Jesus. Louvado seja Deus. E o Espírito foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederam segundo o uso da lei. E ele então tomou os seus braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já é o meu olho virá a tua salvação, os meus olhos viram a tua salvação. E quando tu preparaste perante a face de todos os povos luz para iluminar as nações, para a glória de Deus, o povo de Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que deles diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, a sua mãe: eis que é este o posto para a queda da elevação de muitos em Israel, para um sinal que é contraditado. A uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Ezer. Esta era já avançada de idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e oração toda noite e de dia. Louvado seja Deus. Palavra forte que toca em meu coração nessa noite. Uma mulher que se entregava aos pés de Jesus. Essa mulher, ela vivia constantemente em oração. É o que a palavra nos diz hoje, que temos que viver em oração. A oração é aquela que move montanha. Louvado seja Deus. Esse texto sagrado revela a dedicação do ministério da oração
de uma mulher de 84 anos, chamada Ana. Esta profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Ezer, apesar da sua idade avançada, não deixou o templo, mas adorava noite e dia em jejum, em oração. Esta história da profetisa Ana nos faz lembrar da história da irmã Bertina. Quem já ouviu falar dessa irmã? Irmã Bertina, louvado seja o nome do Senhor. Uma mulher, irmã Bertina Bezerra Pareto, fundadora do ciclo de oração, o ciclo de oração feminino, um dos departamentos mais importantes e influentes do hábito da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e copiado também por muitas outras denominações evangélicas. Uma mulher temente a Deus, essa irmã, louvado seja Deus. Uma mulher que servia a Deus de todo o seu coração, com 84 anos, louvado seja o nome do Senhor. A importância do ciclo de oração na igreja é onde que nós vamos, as irmãs entram em comunhão e oração. A oração está difícil na igreja, mas temos que estar na presença de Deus, porque sem santidade jamais veremos ao Senhor Jesus. Sem estar uma vida em comunhão com Cristo, uma vida sem oração, sem jejum, como essa irmã ela estava, jamais veremos a presença do Mestre, porque a palavra de Deus hoje age no coração. Quantas pessoas estão esfriando de estar na casa de Deus, estar buscando a presença de Deus? Louvado seja Deus. Eu fico observando, Deus acho que fica observando, olhando para esse planeta. Quantas pessoas estão deixando de estar na presença de Deus para estar adorando o mundo? Hoje foi falado, hoje já foi proclamado, o Evangelho sairia daqui com a presença de Deus cheia, porque foi falado hoje que muitos amores estão esfriando dentro da igreja, e eu e vocês estamos aqui adorando o nome do Senhor de todo o nosso coração, mas que sejamos poucos, estamos em pouca gente, mas a palavra de Deus, onde está um ou dois, três reunidos, eu estou no meio, e eu creio que o nosso Senhor Jesus está aqui conosco. A presença de Deus está conosco hoje, mesmo em pouca quantidade, mas a presença ela tem que estar, a presença de Deus tem que estar habitada no meu coração, tem que estar ligado. Eu e vocês temos que estar ligados com o Mestre todo o tempo. Toda a presença é no trabalho, é em casa, fazendo algo. Nós temos que estar em comunhão com Deus, porque se eu e você não tiver com essa comunhão, jamais veremos o Mestre. E diz assim, irmão, a importância do ciclo de oração, a importância, o departamento feminino da igreja, do congresso das mulheres, são muito importantes para uma participação mais efetiva das mulheres na obra de Deus. A história da Assembleia de Deus no Brasil, o ciclo de oração, é um marco importante para todas as mulheres cristãs, envolve a igreja do Senhor. Nosso Deus, o trabalho, o ciclo de oração foi fundado em Recife, Pernambuco, no dia 6 de 3 de 1942, pela irmã Albertina Bezerra, cuja menção, longevidade dele, acompanhou ao longo dos 94 anos servindo a Deus. 94 anos. Às vezes, nós estamos 1 ou 2 anos na igreja, acho que já está difícil, já está demais. Eu estou fazendo muito para a obra de Deus, mas Deus não. Deus ele está observando tudo, Ele está marcando tudo que nós estamos passando aqui, irmão. Seja ela dificuldade, porque passamos dificuldade, mas Deus é aquele que nos fortalece todo dia, toda manhã, para poder levantar de manhã e sair para o trabalho, fazer aquilo que Deus nos preparou. Louvado seja Deus. Temos que ter essa comunhão com Deus, buscar em santidade e em oração. Mas essa irmã, louvado seja Deus, irmão, ela faz um convite, como diz a palavra aqui. Ela tinha uma filha que era doente, essa irmã, e ela teve que pedir auxílio do céu, auxílio de Deus, para que essa filha viesse ser curada. Ela convocou 7 irmãs do ciclo de oração para entrar em comunhão com Deus, para ter uma profundidade com o Pai Celestial, porque precisamos ter essa comunhão verdadeira, todos os dias em oração.
A enfermidade da menina Zuleika, filha da irmã Albertina, foi a maneira pela qual Deus utilizou para chamá-lo para uma tal grande obra. Deus te chama nessa noite para uma grande obra. Não deixa escapar. Deus te chama para uma grande obra. Uma obra, aquela que Deus quer te colocar no meio dos príncipes, no lugar melhor que Ele tem preparado para mim e para você. A pregação primeiro vem ardendo no coração do pregador, porque temos que ter essa comunhão com Deus. De maneira alguma veremos a face do Senhor se nós não tivermos essa comunhão em oração. E a menina, ela não andava e nem falava. Os especialistas pelos quais foram consultados já disse que já não tinha mais o que acontecer, já estava tudo acabado, já estava tudo cancelado. Mas através de oração fervorosa, de um ciclo de oração, revida pelo Espírito Santo de Deus, as coisas acontecem. Porque a palavra de Deus, lá em Crônica, capítulo 7, versículo 14, vai dizer sobre o meu povo que ora, clama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos e se converter com todo o coração, eu olhei do céu e observarei a terra e sararei a sua terra. E Deus fala hoje, Deus ele quer uma restauração nova, uma santidade perfeita perante a Deus. A fé de Jesus Cristo, os médicos da irmã Albertina convocou algumas senhoras da sua igreja do bairro para ajudá-la em oração. 7 irmãs se prontificaram e marcaram a primeira reunião no dia 6 de março de 1942. Estava assim iniciando uma nova marca individual. A primeira reunião, no dia 6 de março de 1942, a Igreja do Senhor, ciclo de oração, cumpriu-se a promessa de Deus na vida da irmã Albertina, e a sua filha foi curada pela misericórdia de Deus, porque a partir do momento que eu clamo pela palavra de Deus, Deus vai te cumprir, porque é experiência viva na minha vida. Os médicos desenganou minha filha, para quem não sabe, então a filhinha, ela tem um probleminha, mas sempre Deus tem no nosso meio, no nosso caminho, de mim e da minha esposa, para que não viemos esmorecer na palavra de Deus. Porque os médicos, ela não ia fazer nada, ela praticamente ia ser inválida. Graças a Deus, a hora que o médico viu ela, tirou ela, o médico ainda perguntou para mim, se lá na Santa Casa de Misericórdia ali, perguntou para mim, você tem fé em Deus? Eu falei, fé em Deus. Falei, então pode começar a orar, porque a sua filha pode ser que ela não venha nascer. Louvado seja Deus. E ela veio para a honra e glória do Senhor, está em casa, comendo, se alimentando. Tem as dificuldades dela sim, irmão. Eu seria hipócrita não falar, mas Deus está na vida dela. Deus provou que Ele é Deus, e Deus ainda vai provar muito mais ainda, porque eu creio na palavra dele, a palavra da vida eterna. Se não for aqui, será lá no céu. Eu creio. Aquele que busca Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de maneira alguma, irmão, ele desabandonará naquele grande dia, porque ele fala que ele virá buscar a Santa Igreja que está aqui na terra, remida pelo Espírito Santo de Deus, mesmo que seja pouco, mas que possamos estar firmes até o final, porque Ele vai vir buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. E a minha criança está lá, para a honra e glória do Senhor, e Deus sempre agindo na nossa vida, da minha família, e eu creio que age na vida dos irmãos também. Louvado seja Deus. Somos todos aqui, irmão, com saúde, estamos fortes, buscando a presença de Deus. Estamos aqui felizes, porque eu estou aqui para falar de Jesus, aquele que salva, aquele que restaura a vida, daquele homem que vivia na beira da sarjeta, hoje está aqui pregando a palavra de Deus. Aquele homem que vivia no bar se embriagando, aquele homem que vivia no mundo das drogas, hoje está aqui falando da palavra de Deus para o irmão. E Deus ele tem o melhor para aquele que serve, aquele que busca, aquele que tem uma comunhão verdadeira com Ele. Mesmo que o inimigo
tenta nos parar de todas as formas, como quis parar hoje. O som não quis funcionar, a luz quis se apagar, mas a presença de Deus não pode se apagar em mim e em você, irmão. Louvado seja o nome do Senhor, o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Terceiro tópico: o nome do círculo de oração, segundo a irmã Albertina, foi colocado por causa de um folheto que havia lido, cujo texto explicava que a oração era como um círculo no céu. Olha que palavra! A palavra, o círculo de oração, representa como um círculo no céu. A oração chega até o Senhor Jesus. Quando estamos orando, lembrei-me da mesa, a mensagem que dizia: vamos circular o céu com as nossas orações. Lendo na Bíblia, encontrei algo parecido com o que a irmã Albertina disse. Após buscar Deus em oração e jejum, o sacerdote Esdras escreveu dizendo: nós, pois, jejuamos e pedimos a isso ao nosso Deus. Removeu-se pelas nossas orações. Deus sempre ouve, Deus sempre observa o que é que nós estamos fazendo, se nós estamos orando. Eu não sei qual é o seu pedido nessa noite, mas pede para Deus, pede através da sua oração, que Ele concederá, porque Deus é tremendo naquele que o busca. Louvado seja o nome do Senhor. Dizendo: pois jejum, pedimos isso ao nosso Deus, moveu pelas nossas orações. 1 Samuel 1, 10, 18, a Bíblia afirma que a outra mulher chamada Ana também moveu o céu com as suas orações, realizando o sonho materno de ter um filho. Ela teve essa oportunidade, porque ela pediu uma mulher que já estava avançada de idade. Mesmo assim, Deus concede um filho para ela. E Deus é aquele que concede as bênçãos naquele que pede. Uma mulher que vivia no templo, orando, jejuando, de dia e de noite, pedindo a proteção de Deus. É um grande ensinamento para mim e para você, que nós temos que orar cada dia mais, se entregar a nossa vida aos pés de Jesus. Quem lembra daquela passagem, Marta e Maria? Uma estava preocupada com os afazeres de casa, e a outra estava ajoelhada aos pés do Mestre, que seria Maria. Ela procurou a melhor parte de estar na presença, ajoelhada, aprendendo com o Mestre. Que oportunidade teria nós de aprender com o Mestre? A oportunidade de falar frente a frente com o Mestre. Muitos tiveram essa oportunidade, muitos tiveram essa alegria de estar ao lado do Mestre. A hora que Jesus falava, a multidão prestava atenção, porque ali surgia virtude sobre as palavras do Mestre. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E o interessante, irmão, que Deus, Ele é tão tremendo na vida daquele que serve, daquele que busca estar na presença de Deus, porque somente através de uma palavra, através de um ânimo, uma leitura da Bíblia, nós enchemos nossos corações no dia de hoje, no dia de angústia, no dia de tribulação. Somente através da palavra de Deus que nos alegra. Quantas vezes estamos cabisbaixo, triste, e somente estar na presença de Deus, estar na casa de Deus nos alegra a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Samuel 2, versículo 21, a palavra de Deus afirma que visitou, pois, o Senhor Ana, concebeu e teve um filho, as duas filhas. A jovem Samuel crescia diante do Senhor. Crescer diante da presença de Deus. Tem buscado isso? Tem buscado de todo o seu coração? Porque não adianta, irmão, nós estar todos os dias na igreja se nós não tivermos uma comunhão plena com Deus, uma leitura diária da palavra de Deus, buscar entender o que Deus deixou para nós sobre a terra. Quantas pessoas estão despercebidas? Quantas pessoas estão deixando de ler a palavra para estar no celular, buscando mais as coisas terrestres do que a palavra de Deus, que ela é pura e eficaz?
para o nosso dia de hoje? Quantas pessoas estão deixando de estar na presença de Deus? O que eu e você temos que fazer é proclamar o Evangelho desses povos, seja no trabalho, seja em casa, até para nossos entes queridos, familiares nossos não estão querendo estar na presença de Deus, deixando estar em comunhão com o Pai. Mas muitos deles falam que está em casa, mas tranquilo, eu puxo na internet lá, né, pastor? Já vejo uma pregação, mas irmão, não tem coisa melhor do que se estar em comunhão entre irmãos, louvando a Deus, glorificando o santo nome dele. Louvado seja Deus. Esse Deus é tremendo, irmão. Eu, quando criança, aos 2 anos de idade, a minha casa veio pegar fogo. A minha casa, ela pegou fogo, que virou só brasa, lá no estado do Mato Grosso do Sul. Olha como que esse Deus é tremendo, para hoje eu estar aqui proclamando o Evangelho dele. Era para ter falecido, morrido naquela fumaça, mas Deus ele deixou aqui para ainda falar um pouco do amor dele, porque ele é bom e o diabo não presta. Tenho que falar isso. Toda a vida, irmão, o que Deus nos tirou daquela cinza, mesmo quantas pessoas ali profetizaram sobre a minha vida, que eu não ia sobreviver, e hoje estou aqui para proclamar o Evangelho, porque ele é digno de toda a honra e toda a glória. E sempre que eu estiver de pé, vou estar falando dele, porque Deus é bom e o diabo não presta. Louvado seja Deus. Em Efésios capítulo 3, versículo 20, Paulo afirma que Deus é poderoso para fazer infinitamente muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nos opera. Deus faz além do que Ana pediu. Deus fez mais do que Ana pediu. De repente Ana pediu só a saúde, mas Deus ele dá o melhor da noite. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, recebe. Louvado seja Deus. Oração. Buscar em oração. Mateus capítulo 21, verso 22, Jesus disse: tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Tudo que pedires em oração. Hoje em dia é forte. Aquele que ora, aquele que busca a Deus, Deus concede. Tem que buscar em oração. Aleluia. A Bíblia menciona Maria, mãe de Jesus, frequentando uma espécie de círculo de oração na igreja primitiva, quando diz o seguinte: todos estes perseveraram unicamente em oração e súplica com mulheres. Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Em Atos capítulo 12, verso 5, Lucas descreve a Pedro, pois era guardado na prisão, na igreja, fazia contínua oração por ele. E Deus é o único círculo de oração semelhante a um exército em marcha, preparado para a guerra. A igreja sabe que o poder avançar contra o inimigo, pois conta a uma retaguarda composta, um batalhão de mulheres que em oração se prepara para auxiliar a peleja contra o mal. Deus ouviu a oração da igreja e Pedro foi solto milagrosamente da prisão. Louvado seja Deus. Palavra abençoada através da oração pode romper barreiras, pode romper muralhas em nome de Jesus Cristo, porque aquele que está por vir virá, como foi dito logo no começo do culto. Jesus está próximo, mas aquele que não tiver enquadrado no livro da vida ficará para trás. Infelizmente ficará para trás. Se não tiver em comunhão, enquadrado no livro da vida, ficará para trás. Isso serve para mim, serve para você. Nos dias de hoje, o apóstolo Paulo descreve, dizendo: perseverar em oração, velando nele, em ação de graça. E Paulo ainda descreve, dizendo: orar sem cessar. O que Paulo usava nossos olhos espirituais,
oração sem cessar. A oração é um recurso mais poderoso que Deus nos colocou na disposição da sua amada igreja para enfrentar e vencer todos os seus desafios e obstáculos, tendo um batalhão de mulheres no estilo de oração, intercedendo pela igreja, e abrindo ao Senhor continuará avançando o despedaço os agrilhões dos infernos. Louvado seja Deus, através de uma oração, uma súplica com Deus, nós conseguimos quebrar qualquer parte do maligno. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero deixar uma palavra aqui que se encontra aqui no finalzinho, em Apocalipse, que diz assim: disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus de todos os santos profetas enviou os seus santos anjos para mostrar ao seu servo as coisas que breve há de acontecer. Essa palavra é uma palavra que mexe muito comigo, que Deus, Ele fala que Ele está prestes a buscar o seu povo, buscar um povo remido, e diz assim, e disse, olhar e não faça, porque eu sou conservo teu irmão, e profeta dos que guardam a palavra e a profecia de Deus. A profecia desse livro, adoram a Deus. Disse-lhe, não celes a palavra e a profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Cada vez mais nós observamos que está próximo. A vida de Jesus está próxima. Terremoto, guerra, destruição em vários cantos do país, do planeta. Louvado seja Deus. A volta de Jesus está próxima. Não deixa o inimigo roubar a sua coroa, que está marcada, porque naquele grande dia será separado como pastor a parte de suas ovelhas. E aí, se o meu nome não estiver escrito no livro da vida, como será o meu final? A palavra de Deus, ela é bem séria, ela é bem dita, ela não volta atrás. A palavra é como uma espada de dois gumes que corta os dois lados, como diz a palavra, um agrilhão. Louvado seja Deus. E disse assim: não cele a palavra da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem em justiça faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda mais. Falando das minhas palavras. Quem está sujo, faça injustiça. Ainda que quem é santo, seja santificado ainda. Deus fala para que nós viemos se santificar ainda mais. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar cada um segundo as suas obras. Qual obra que nós estamos fazendo para Deus? Já parou para pensar o que nós estamos agradando a Deus? O que nós estamos fazendo para agradar o Mestre? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou no caminho da retidão certo? Louvado seja Deus. E a palavra dele vem cortando. Eu sou o Alfa, Ômega, príncipe e o fim, e o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aquele que lava a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenha direito da árvore da vida e possa entrar na cidade pela porta direita, pela porta da salvação, onde ele fala que não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, todas as coisas já se passaram. Louvado seja Deus. Essa é a palavra da salvação, a palavra de Deus, aquela onde nós vamos viver eternamente, a palavra onde as pessoas aqui estão debochando da palavra de Deus, pessoas estão não dando crédito à palavra de Deus, mas Deus fala que Ele virá buscar uma igreja remida pelo Espírito Santo de Deus, buscar um povo que busca a presença constantemente dele. Eis que sendo veio, o meu galardão está comigo, galardão para cada um segundo as suas obras. Louvado seja Deus. Bem-aventurado aquele que lava a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenha direito da árvore da vida e possa entrar na cidade pela porta. Mas simplesmente, essa parte que me entristece, que muitos ficarão de fora: os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Isso daí tudo está fora da presença de Deus. Todos que praticam a mentira, aquele que engana, aquele que falsifica as coisas, estará fora da presença de Deus.
Ele vai dizer bem assim: afastai-vos de mim, que eu vos não conheço. Naquele grande dia, irmão, ai, aquele grande dia que não tiver o seu nome escrito no livro da Bíblia. Reze, ore, pede a Deus a misericórdia de Deus todos os dias, irmão, para que naquele grande dia que o Senhor estiver à porta, o seu nome está escrito no livro da Bíblia. Essa é a palavra de Deus que tocou no meu coração para mencionar para a amada igreja. Estamos em pouca gente, mas que jamais, de maneira alguma, venha perder a fé, desanimar, porque o inimigo, o que mais tem colocado e plantado na igreja é o desânimo, é não estar na presença de Deus, não buscar uma comunhão santa com Deus, porque naquele grande dia, o meu nome e o seu nome vai estar lá, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Continue orando pela minha vida, orando pela minha família. O inimigo, ele tenta todos os dias travar uma luta espiritual na vida dos meus familiares, mas aquele que está nos